Olá! Em um dos vídeos passados, eu disse que a membrana delimita. E quando nós falamos de membrana citoplasmática, ela delimita o líquido intra e o líquido extracelular. Ela delimita, ela não isola. A ideia é entender que a membrana citoplasmática ela não é intransponível. E eu começo a entender isso quando eu começo a olhar para o líquido intra e para o líquido extracelular. E é sobre isso que eu quero conversar com você agora. Eu quero mostrar que líquido intracelular e líquido extracelular são iguais, só que são diferentes. Então concentra comigo. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai entender o que eu estou falando. Começamos agora. Líquido intracelular e líquido extracelular são iguais. Vamos perceber. Aqui, ó, sódio, eu tenho sódio fora, eu tenho sódio dentro. Potássio, eu tenho potássio dentro, eu tenho potássio fora, tenho potássio dentro. Cálcio, magnésio, cloro, carbonato, fosfato, sulfato, glicose, assim por diante. Tudo que você vê fora do líquido extracelular, você também terá dentro do líquido intracelular. Então, sob este ponto de vista, poderíamos dizer que líquido intra e extracelular são iguais. Porém, na verdade, eles são diferentes. Vamos comigo? Deixa eu pegar uma canetinha para riscar aqui e a coisa ficar mais legal de ser vista, tá ok? Então, vamos aqui comigo agora, pessoal. Olha só, sódio, por exemplo, nós temos mais sódio fora e menos sódio dentro. Potássio, mais potássio dentro e menos potássio fora. Cloro, mais cloro fora e menos cloro dentro. E se nós fôssemos comparando os vários constituintes do líquido intra e extracelular, perceberíamos que normalmente temos este gradiente de concentração. Deixa eu tocar a sineta. Gradiente de concentração. É uma palavra que precisa sair pela minha boca e entrar no seu ouvido fluido. Gradiente de concentração é a diferença de concentração. Então, sódio, eu tenho mais sódio fora e menos dentro. Qual é o gradiente de concentração para o sódio? Mais concentrado no líquido extra, menos concentrado no líquido intra. E para o potássio, mais concentrado no líquido intra, menos concentrado no líquido extra. E aí se você me pergunta, Fabrício, e se eu tiver uma alimentação bem legal, tudo certo, eu consigo igualar a quantidade de sódio fora e dentro da célula, a quantidade de potássio dentro e fora da célula? Não. Ou seja, entenda que muitas vezes em fisiologia a diferença é que é o normal. Ou seja, tudo o que eu quero é ter uma vida super saudável, uma vida super legal do ponto de vista de equilíbrio alimentar e geral da minha vida, para que eu mantenha o gradiente de concentração para o sódio, ou seja, mais sódio fora e menos dentro, e mantenha o gradiente de concentração para o potássio, ou seja, mais potássio dentro da célula e menos fora. Quando tudo estiver transcorrendo na homeostasia, na manutenção das funções corporais constantes, este é o equilíbrio ideal para uma célula. E eu diria para vocês o seguinte, isso aqui é daqueles conhecimentos que são a base para os outros. Na verdade, eu não sei como é que você está vendo esse vídeo. Se você chegou nesse vídeo por acaso ou está acompanhando a linha de raciocínio que eu montei. Mas esse vídeo que você vê agora, ele faz parte de toda uma playlist aqui do YouTube, onde eu vou acompanhando você para que você lá na frente entenda algo que nós chamamos de potencial de ação. E se você quer entender potencial de ação, aqui já foi o primeiro assunto que vai te ajudar. Ou seja, fundamental, senhoras, senhores, ou senhoritas e senhoritos, sei lá quem é que está me ouvindo. Fundamental que você entenda. Sódio, mais concentrado fora da célula e menos dentro. Potássio, mais concentrado dentro da célula e menos fora. Tá ok? E o cloro, mais concentrado. Tá aqui, ó, né? Mais concentrado fora da célula e menos dentro. Uma vez, deixa eu contar para vocês,
Eu fiz graduação, óbvio, né? Tem a minha formação aí embaixo na descrição desse vídeo. Eu fiz graduação, lógico, e tive essa matéria na fisiologia, lógico. E eu precisava fazer prova disso. E aí eu pensei comigo mesmo, Fabrício, olha só, as células vieram do mar. Muito antes de ter um corpo humano, havia um grande mar, e as células começaram a evoluir nesse mar. O mar tem água salgada. Então, lá fora tinha água salgada. Então, NaCl ficou mais concentrado fora. E o potássio não tem regrinha, tá ok? Para te ajudar. Não sei se tem um embasamento evolutivo fisiológico, foi só uma decoreba minha há sei lá quantos anos atrás na graduação, mas que me ajudou. Se te ajudar, tá bom para mim também, beleza? Então, qual é a conversa? Concentra e anota isso bem grande no teu caderno, tá ok? Bota, importante, vou usar na graduação de certeza. Sódio e potássio, sódio e cloro, desculpa, mais concentrados fora da célula, potássio mais concentrado dentro da célula. E se você me disser, Fabrício, e na vida, e na prática clínica, eu aproveito isso aqui, eu diria o seguinte, pessoal, isso aqui é a base para o funcionamento de uma célula. Eu diria que a gente está naquele conhecimento que ele é super elementar, mas ele é muito importante. Aqui a gente entende lá na frente por que o sujeito que faz exercício de longa duração e não repõe eletrólitos, entre aspas, quebra. Ou seja, acaba não funcionando mais, não tem mais capacidade de desenvolver direito. Aqui a gente começa a entender lá na frente por que um problema renal leva à alteração de frequência cardíaca. Por que um problema renal leva à alteração de comportamento. Então, nessa linha de raciocínio que eu estou criando aqui, com esses vários pequenos vídeos no YouTube, o que eu quero que você entenda é que uma membrana delimita, mas ela não isola, certo? Uma célula não é um ambiente isolado do contexto. Uma célula, ela se comunica. Porque se você me perguntar, Fabrício, diz uma coisa, por favor. De onde veio este sódio, este potássio, este cálcio, magnésio, cloro e todos esses constituintes que estão dentro da célula? Eles vieram da alimentação, pessoal. Ou seja, eu tive que comer este sódio, comer este potássio, comer este cálcio, comer este magnésio e assim por diante. E eles vieram atravessando membranas até se concentrar dentro da célula. E aí você me pergunta, tá, mas e como que eu mantenho esse gradiente? Eu vou dizer, calma, uma coisa de cada vez. Siga a linha de raciocínio que eu montei nessa playlist e você vai entender. Mas uma coisa de cada vez. Fisiologia bem feita é fisiologia feita devagar, com calma, consciente do que eu aprendi, consciente do que eu ainda não aprendi e estou por aprender. Então, o objetivo deste vídeo é muito simples e eu quero resumir para vocês agora. Vamos juntos? O que você aprendeu nesses minutos de vídeo comigo? Que nós temos uma membrana que separa o líquido intra do líquido extracelular. Que a princípio, líquidos intra e líquidos extracelular são iguais, só que são diferentes. São iguais por quê? São iguais porque tudo que eu tenho no líquido intra, eu também tenho no líquido extra. Vamos dizer ao contrário? Tudo que eu tenho no líquido extra, eu também tenho no líquido intra. Por que dizer ao contrário? Porque, teoricamente, isso que estava no intra veio do extra, tá ok? E se você me disser, Fabrício, e uma organela? Não, não viaja, tudo bem? A priori, a organela ela é um constituinte da célula. O líquido é aquela solução química, segundo grau. Lembra? Numa solução, eu tenho quem? Eu tenho o soluto e o solvente. Quem é o solvente? A água. Quem são os solutos? O sódio, o cloro, o potássio, o fosfato. Quer ver? Vamos até voltar aqui, ó. Percebam, quando o autor colocou para nós os constituintes do líquido extra e os constituintes do líquido intra, em momento algum ele listou, por exemplo, mitocôndria, retículo, ribossomo. Não, ele botou só aquilo que estava como soluto neste líquido que nós chamamos de líquido, no caso aqui, extracelular ou líquido intracelular, beleza? Então, voltando aqui para o meu slide de fechamento. Deixa eu olhar para você mais uma vez. Então, vamos juntos. Vou me concentrar e deixar sair um parágrafo com começo, meio e fim. Você, por favor, avalie se aprendeu, se não, assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias até que este parágrafo entre na sua cabeça de maneira fluida. O que eu quis ter mostrado para vocês, ou que eu mostrei para vocês nesse vídeo foi
que todas as células desse corpo, não importa se ela é um neurônio, uma célula epitelial ou uma célula do seu intestino, todas as células desse corpo possuem uma membrana que delimita ou que separa o líquido extra do líquido intra. Separa, mas não isola, tá claro? Ou seja, existe um grande transporte entre essas membranas, incrível que nós vamos estudá-lo. Separa, mas não isola. Porém, quando eu comparo líquido extra e líquido intra, eu vejo que aquilo que eu tenho fora, eu também tenho dentro. Então eu poderia dizer que são iguais. Mas, na verdade, as quantidades desses constituintes é que não são as mesmas. Eu explico. Por exemplo, eu tenho mais sódio fora e menos dentro. Mais cloro fora e menos dentro. Então, por esse motivo, se eu tivesse que botar o dedo no líquido extra e botar o dedo no líquido intra e provar, seria mais salgado, entre aspas, o líquido extra. Porque tem muito mais sódio e cloro fora do que dentro. Então, sob esse ponto de vista, líquido intra e líquido extra são diferentes. Isso ficou claro? Então, vamos lá. Eu poderia dizer que os constituintes que formam o líquido intra e os constituintes que formam o líquido extra são os mesmos. Mas as concentrações, as quantidades desses constituintes é que não são as mesmas. Por isso que se eu tivesse que dizer, Fabrício, líquido intra e líquido extra são iguais ou são diferentes? São diferentes, porque sua concentração é que não é a mesma. E essa diferença vai ser a grande, entre aspas, dica para a célula de que aquele ambiente dela está funcionando bem ou não. Mais um ponto de aprendizado. Perceberam que não foi, sempre eu tenho maiores quantidades fora da célula e menores dentro. Não. Para o sódio eu tenho mais sódio fora, menos sódio dentro. Mas para o potássio eu tenho mais potássio dentro e menos fora. E isso é o normal. Isso é mantido pelos mecanismos fisiológicos que nós estudamos nessa playlist que eu estou preparando para vocês, chamada de Transporte Transmembrana. Um abraço, fiquem bem, até uma próxima. Tchau!